Olá pessoal, eu sou o pastor Veridiano, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Teologia Liberada. E neste vídeo eu gostaria de refletir com vocês sobre a intolerância. Bem, eu tenho acompanhado o tema da intolerância e tenho feito algumas pesquisas desde o ano de 2018, quando nós tivemos eleições presidenciais no Brasil. E na época eu fazia parte de uma comunidade cristã, lá na cidade do Recife, e tinha uma irmã que toda vez que eu pregava na igreja, essa irmã, ela vinha com todo entusiasmo e falava comigo e tecia elogios, né? Falava, irmão Veridiano, como você é uma bênção, como eu gosto da sua mensagem e etc. Só que na época da eleição, essa irmã descobriu que eu não votei no mesmo candidato que ela votou. E após essa fantástica descoberta, ela descobriu que nem todo mundo vota no mesmo candidato. Nunca mais essa irmã teceu elogios à minha pessoa, né? Nunca mais ela elogiou nenhuma mensagem minha. E eu observava lá do púlpito que após 2-3 minutos de mensagem, ela sempre dava o jeitinho de sair para tomar água e não retornava mais enquanto eu pregava. Bem, ditas essas primeiras palavras, nós começamos a entender o que é a intolerância e o que é que eu quero propor para você. A primeira coisa é que o discurso de intolerância, né, a intolerância religiosa, esse discurso ele é um discurso de bolha. E o que é que eu quero falar com essa expressão? O discurso de bolha é um discurso fechado em si mesmo. É um discurso que ele não está aberto ao diálogo. É um discurso que ele não está aberto a novas opiniões e a novas conclusões. E esse discurso de bolha, ele produz atitudes preconceituosas, ele produz o isolamento de pessoas. E esse discurso, ele propõe muitas vezes atitudes que ofendem as outras pessoas. Por quê? Porque o discurso de bolha, como ele é fechado em si mesmo, como ele não tolera receber novas informações, ele não tolera dialogar, ele simplesmente demoniza a posição do outro. Ele simplesmente demoniza a pessoa. E esse tipo de discurso, muitas vezes, ele demoniza a pessoa a ponto de tirar dessa pessoa todo o elemento de humanidade que existe nessa pessoa. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum que pessoas que têm um discurso de bolha, um discurso fechado em si mesmo, que elas ofendem as outras pessoas. Né? Então, por exemplo, quem vota no partido de esquerda é chamado de jumento. Quem vota no partido de direita é chamado de fascista, conservador e destruidor do mundo. Então percebe que esse é o discurso fechado, esse é o discurso de bolha. Então essa é a raiz do discurso intolerante. Essa é a raiz, por assim dizer, em palavras pobres, né, de maneira muito geral, da intolerância religiosa. E esse discurso ele vai de encontro àquilo que Jesus Cristo falou no Evangelho, lá em Mateus 5:22, que ele fala que se alguém disser raca ao seu irmão, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, só a atitude de você ofender o seu irmão, de você ofender aquele que tem a mesma fé que você, isso é uma atitude completamente reprovável diante do Evangelho, diante daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Cara, é muito comum que quando você posta, como é o meu caso, eu posto uma história sobre algum tema, alguma frase, algum pensador que me interessou, a pessoa vai lá no direct e me responde que aquela pessoa não presta, que isso não é bom, que isso é um discurso intolerante. Então, eu acredito que pessoas que têm esse discurso de bolha, esse discurso de mente fechada, esse discurso de pessoas que não toleram a opinião contrária, essas pessoas merecem apenas serem ignoradas. Né? Então não vá brigar com essas pessoas, discutir com essas pessoas, porque infelizmente elas vivem esse mundo de bolha, elas têm esse discurso fechado e elas não têm como entender aquilo que você quer falar para elas. Então a melhor coisa a se fazer quando você encontra um discurso desse tipo é ignorar. As pessoas que estão dentro dessa bolha fechada, essas pessoas muitas vezes elas não têm profundidade naquilo que elas conhecem, naquilo que elas sabem, naquilo que elas creem. E o que eu quero afirmar com isso é que essas pessoas, muitas vezes, vamos supor, você fala uma frase, você fala um tema, ou alguma coisa que essa pessoa nunca ouviu falar na vida. Então o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa não tem conhecimento de causa, essa pessoa não estuda. A primeira coisa que ela vai fazer é falar que aquilo que você está afirmando ou é herético ou é alguma coisa anticientífica. E essas pessoas esquecem do conselho que o apóstolo Paulo diz para nós.
Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, que Paulo vai dizer: analisai todas as coisas, retende o bem. Então, cara, essas pessoas muitas vezes elas não leem a própria Bíblia, a Escritura. Então, como é que essas pessoas podem entender certas temáticas da vida, certas temáticas da política, da teologia, etc. Então, perceba que uma das raízes da intolerância religiosa é a falta de conhecimento, a falta de aprofundamento em certas temáticas. E o terceiro ponto que gostaria de propor nessa nossa reflexão é a falta de empatia. Ou seja, o discurso intolerante ele não possui empatia, ele não considera a humanidade do outro. Ele não considera que o outro também é filho de Deus, que o outro aceitou Jesus, que o outro está numa vida de santificação, que o outro está buscando fazer a vontade de Deus. Não, simplesmente ele taxa o outro de herético, taxa o outro de anticientífico, de negacionista, de jumento, de burro, de intolerante, de fascista. Então perceba que o discurso intolerante ele retira todo o elemento de humanidade da pessoa. E isso vai completamente de encontro com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se nós lemos o texto de 1 João 4:20, o texto diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que ele não viu? Percebe? Então, o nosso discurso religioso, ele deve ser de acordo, ele deve ser consoante, ele deve ser harmonioso com aquilo que a Escritura nos diz. A partir do momento que eu tenho uma atitude de intolerância com o outro, eu estou fazendo uma coisa muito perigosa, uma coisa que vai de encontro com os princípios da palavra de Deus. E eu, como cristão, não posso fazer isso. Então, essa é uma reflexão para pensar que intolerância e fé é uma mistura que não deve acontecer. A intolerância, ela entra dentro da igreja e se torna uma intolerância religiosa a partir do momento que as pessoas confundem certas coisas que acontecem na esfera política e trazem essa discussão, trazem essa confusão para dentro da igreja. Nós precisamos respeitar as convicções, o voto do outro. Então, porque isso é uma ação de empatia, isso é uma ação de respeitabilidade, isso é uma ação de tolerância. Então, a intolerância ela não cabe para a fé. Então, se você não consegue ouvir a opinião do outro, se você não consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro, então me desculpe afirmar isso para você, mas você precisa rever os seus valores, você precisa rever a sua fé, porque a sua fé ela não é a fé ensinada no Evangelho. No máximo, é uma coisa intolerante e que deve ser de tudo abandonada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nos vemos em breve em mais uma reflexão. Até a próxima!